Olá, meu nome é Tereza Becil, eu sou professora de canto e hoje nós vamos falar sobre microfones, o principal instrumento de trabalho dos cantores. Eles podem ser os nossos melhores amigos ou os nossos piores inimigos. Isso soa muito dramático, mas é verdade. Como professora, eu considero muito importante o aluno aprender a cantar sem microfone. É muito importante desenvolver uma boa referência de como a sua voz soa in natura. Perceber as diferentes sensações físicas que acompanham cada som que a sua voz emite nas diferentes regiões, por exemplo, graves, médios e agudos. Perceber as variações vocais que você pode aprender a fazer de acordo com o estilo da música que você canta. Mas junto a esse processo de treinar a voz in natura, é muito importante também aprender a lidar com a voz amplificada. E isso nem sempre é fácil. A maioria das pessoas estranha, e muito, quando ouve a sua própria voz amplificada ou quando ouve a sua voz gravada. Um dos motivos para que isso aconteça é que nós estamos muito acostumados a nos ouvir por dentro. Quando nós cantamos, o som da nossa voz reverbera no nosso corpo, viaja pelos nossos ossos, principalmente os ossos da nossa cabeça. Então, quando nós ouvimos a nossa voz gravada ou captada por um microfone, ela acaba não se parecendo muito com a voz que nós estamos acostumados a ouvir de dentro. Além dessa diferença, para piorar as coisas, atualmente o que mais acontece com os meus alunos é que eles começam a ouvir a sua voz gravada pelo celular. E o microfone do celular é o que de pior pode existir para gravar vozes cantando. É funcional, registra e tal, é ótimo, mas nunca fica bonito. A verdade é que os áudios do WhatsApp se tornaram verdadeiros carrascos. São ótimos para treinar, mas é preciso atravessar um estranhamento inicial. Então, uma coisa que acontece é nós cantarmos usando um microfone de péssima qualidade, aí não vai ter jeito. O som da nossa voz vai ser muito alterado. Então, se você não tiver uma noção do que os microfones podem fazer com o som da voz, o susto é ainda maior. E nós podemos acreditar que aquele som abafado ou aquele som estridente é o som real da nossa voz, é o que as pessoas ouvem quando nós cantamos. E aquilo pode ser só um microfone ruim. Enfim, uma grande confusão. Por tudo isso, eu considero uma parte importante do curso de canto o desenvolvimento de uma intimidade crescente entre os alunos e os microfones. Microfones são um mundo. Há os microfones usados em estúdio, microfones usados em palco, uma variedade de marcas e preços e usos. Mas hoje nós vamos focar em um aspecto que parece bem simples, mas que derruba muitos cantores, que é o modo de segurar o microfone. Então, há uma infinidade de assuntos ligados a microfones. Mas são assuntos que cabem aos técnicos. O que cabe ao cantor é fazer um bom uso do microfone que estiver disponível na sua frente. A maior parte do tempo, mesmo para quem é profissional, nós vamos usar os microfones que já existem nos locais onde nós vamos cantar. Nós sabemos que existem 1000 marcas, microfones que custam $100, $10.000, mas quando você vai se apresentar em algum lugar, você vai usar o equipamento que estiver disponível. Então, para quem canta, é melhor entender como usar o que está disponível do modo mais eficiente, para que aquele microfone cumpra o papel dele da melhor maneira possível. E qual o papel do microfone? O microfone executa a captação do som da sua voz. Há todo um projeto de engenharia eletrônica ali, todo um trabalho de eletroacústica desenvolvido para que a captação da sua voz aconteça da melhor maneira possível. Tanto o corpo do microfone, quanto o globo, a cápsula do microfone, aquela parte com aquela teia, aqueles furinhos todos, tudo aquilo é fruto de muita tecnologia. Nada ali é por enfeite. E dependendo do modo como você coloca a sua mão ali, você pode comprometer totalmente a captação da sua voz. Então hoje nós vamos falar de 3 pontos. O modo de segurar o microfone com as mãos, o ângulo, como você vai direcionar o microfone em relação à sua boca e a distância entre o microfone e a sua boca.
Recapitulando, o microfone vai captar o som da sua voz, vai transformar esse som em um sinal elétrico e vai transmitir esse sinal para outros equipamentos que vão processar esse som. Ele é um captador. Então, quanto menos o microfone interferir no som da voz que você está emitindo, melhor. Os melhores microfones vão ser aqueles que captam a sua voz com a maior fidelidade possível. Pense em uma câmera fotográfica. A melhor lente é a que tem a maior transparência, a que consegue captar a imagem de um modo mais fiel. Ela capta sem alterar ou alterando muito pouco a imagem. Os outros equipamentos, como os filtros, por exemplo, vão trabalhar aquela imagem. Se a lente já puxa uma certa cor, por exemplo, pode até ficar bom, mas o melhor é captar do modo mais fiel e depois, então, trabalhar essa imagem com os filtros, por exemplo. Em relação ao som, é assim também. Só que nós não vamos falar de transparência, nós vamos falar de linearidade. A qualidade do microfone vai ser maior quanto mais linear for a sua resposta. Como uma boa lente não altera a imagem, um bom microfone vai alterar pouco ou quase nada o som que ele capta. Ele vai captar o sinal sem privilegiar nem cortar certas frequências sonoras. Ele vai captar tudo ou quase tudo do jeito que a sua voz soa mesmo. O microfone, então, vai ser projetado para ter essa resposta linear. E o modo de segurar esse microfone pode interferir e muito nessa linearidade do equipamento. Quando você coloca a mão no corpo do microfone, você praticamente não interfere em nada a captação do som. Mesmo que a sua mão se aproxime um pouco do globo, a interferência é mínima. Mas observe o que acontece quando você segura o microfone pelo globo. Observe como as frequências são alteradas. É praticamente uma equalização do som, mas é uma equalização que você nem se dá conta. É algo que você nem queria promover, mas acontece só porque a sua mão segurou o globo. Esse globo todo cheio de furinhos, que foi especialmente projetado para captar a sua voz com o máximo de fidelidade possível, e você nem sabe, coloca a mão e simplesmente muda completamente a qualidade do som. Observe quantas alterações acontecem quando você coloca a mão ou quando você coloca um dedo no globo. Claro que nós observamos muitos cantores segurando o microfone das mais diversas formas. Nós vamos dizer que está errado? Não, mas aquele modo de segurar pode estar focando uma performance, uma certa atitude, um visual, uma personalidade artística. Tem muito mais a ver com o estilo do que com a qualidade do som da voz. Mas se você estiver interessado em manter a qualidade do som da sua voz, melhor entender como a coisa funciona e treinar cantar com a sua mão no corpo do microfone. Outro ponto é o ângulo que você direciona o microfone em relação à sua boca. A grande maioria dos microfones usados em palco tem um padrão direcional do tipo cardioide ou hipercardioide. É fácil lembrar desse nome porque o desenho é em formato de coração. O que isso significa? Significa que o microfone é mais sensível na parte da frente do que nas laterais ou na parte de trás. Pense em uma lanterna iluminando a sua boca. Se você vira um pouco a lanterna para o lado, a sua boca perde a iluminação. A luz vai se dispersar no espaço lateral do seu rosto. Esse padrão de captação cardioide é perfeito para os palcos, porque ele não capta tanto o som que está à volta. Ele não vai captar tanto, por exemplo, o amplificador da guitarra que está ali do lado. O microfone é projetado para privilegiar o som da voz que está à frente e não o que está ao seu redor. Está no projetado com aquela intenção. Mas para que isso possa acontecer, é preciso que o cantor direcione esse ângulo, mantenha o microfone à frente da sua boca enquanto estiver cantando. O terceiro ponto é a proximidade da boca. Vocês já viram que algumas pessoas cantam quase mordendo, quase beijando o microfone. Qual seria essa distância recomendada? Na maioria dos microfones usados nos palcos, quanto mais distante da boca, menor a captação. Então é preciso deixar a boca próxima ao microfone. Mas se você chegar perto demais, o som vai começar a ser alterado.
O ideal então é manter algum espaço, algo em torno dos 10 centímetros. Mas isso é apenas uma referência. Esse ponto da distância tem uma variação bem grande. Vai depender do modo como você canta, se você canta de modo mais potente, se você canta com a voz mais suave. Esse aspecto da distância é o de maior variação. E isso nos lembra a importância da passagem de som, para que o técnico de som conheça a sua voz, tenha uma ideia de como você canta. Em um mundo ideal, você pode conversar sobre isso com o técnico de som no momento da passagem e descobrir qual seria a melhor distância, considerando a qualidade do microfone que estiver disponível e o modo como você canta. Então, a distância é algo mais variável, mas os outros 2 pontos são regras. Se você quiser que a sua voz soe como a sua voz soa mesmo, aprenda a segurar e a direcionar o microfone. E mesmo que até hoje você tenha feito de um outro modo, tudo bem. Agora que você sabe como a coisa funciona, como isso altera a sua voz, treine. Treine e encontre um jeito de manter a sua performance interessante sem detonar o som da sua voz sem querer. De forma prática, para que os meus alunos possam estabelecer uma boa convivência com os microfones, eu tenho oferecido experiências regulares de ensaios, apresentações ao vivo e também gravações em estúdio. E aos poucos, eles vão se entendendo melhor com os microfones. Como um complemento a essa parte prática, é sempre muito bom entender um pouco melhor como a coisa funciona. Já é meio caminho andado. Por isso, nós vamos seguir falando de microfones e outros equipamentos por aqui. Então, acompanhe os nossos vídeos, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Se você quiser fazer parte das próximas turmas do curso de canto Tereza Becil, entre em contato. Vai ser ótimo ter a sua companhia. Um abraço e até a próxima!